prepare-se, porque este vídeo não é para aprender sobre prosperidade. Ele é para viver o que a prosperidade exige. Aqui você não vai só ouvir ideias bonitas ou frases motivacionais para postar nos stories. Você vai sentir, na prática, como o dinheiro reage quando a sua energia corre atrás dele e como o campo responde quando você finalmente para de implorar por aquilo que deveria vir, não ser perseguido. Antes de começarmos, eu preciso que você perceba uma coisa muito brasileira. Nós temos essa mania histórica de acreditar que tudo só funciona quando fazemos força. Força no trabalho, força no relacionamento, força nas contas, força até para respirar em paz. Quem nunca ouviu a frase "tem que correr atrás, meu filho"? Crescemos acreditando que, sem correria, nada acontece. A gente leva isso tão a sério que parece que prosperidade deveria vir suada, sofrida, dramática, com aquela pitada de novela das 9. O problema é que, quando você passa a vibrar assim, o dinheiro te trata como a vida tratava o Tarcísio Meira em final de capítulo, só depois do comercial. Agora, deixa eu te cutucar com elegância. Você já reparou que, quando pressiona um botão de elevador várias vezes, ele não vem mais rápido? Você aperta como se estivesse brigando com o prédio inteiro. Aperta, aperta, aperta e o elevador, indiferente, segue no tempo dele. Quando você força o dinheiro, acontece exatamente isso. Você aperta todos os botões emocionais possíveis: ansiedade, medo, urgência, cobrança, comparação, culpa. Mas, no fim, o dinheiro chega no tempo dele, e quando chega não é porque você apertou mais. É apesar disso. Aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Quando você corre atrás do dinheiro, o que você está dizendo ao campo quântico, mesmo sem palavras, é: eu não tenho. Eu preciso. Eu dependo. E o campo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você declara ser. Quando você vibra que precisa, o campo te entrega um mundo em que você continua precisando. O esforço se torna um estado e o dinheiro se torna a perseguição. Agora vamos começar a experiência. Não é para entender com a mente. É para sentir no corpo. Pare um instante. Sem se arrumar, sem ajeitar postura, sem brigar com a respiração. Apenas pare, do jeito que você está. Respire normal, como se não estivesse prestes a fazer exercício nenhum. Agora faça o seguinte, sem pressa, perceba seu peito. Não tente respirar mais fundo. Só perceba. Pergunte internamente, sem pensar muito: eu estou correndo por dentro? Observe a resposta vir como sensação, não como frase. Se vier uma tensão, um aperto, uma agitação sutil, não lute. Apenas reconheça. Se vier calma, não comemore. Só observe. A observação sem interferência já revela quem você tem sido economicamente. Respire mais uma vez, como se não tivesse nada para alcançar. Apenas estar. Agora sinta a diferença entre respirar para fazer algo acontecer e respirar porque já está. As próximas etapas vão aprofundar isso. Hoje, você não vai aprender a correr atrás. Você vai aprender a permitir. E permitir exige algo que muito brasileiro desaprendeu no meio da luta diária pela sobrevivência: pausa sem urgência. Continue comigo. O campo já começou a reagir. Antes de qualquer técnica, de qualquer método, antes de visualização, oração ou trabalho duro, existe uma coisa silenciosa que decide se o dinheiro vai fluir para você ou escapar da sua mão. Essa coisa é o sentimento com o qual você deseja o dinheiro. Quase todo mundo acredita que querer muito é a chave da prosperidade. Parece lógico: se eu desejo com força, se eu mentalizo com foco, se eu lutarei com garra, eu atraio. Só que é exatamente aí que está a armadilha. Quando o desejo vem carregado de urgência, ele não comunica ao campo que você quer crescer, ele comunica ao campo que você ainda está preso. E o campo responde à sua vibração, não ao seu discurso. Toda vez que você pensa em dinheiro com pressão, com medo de faltar, com pressa para resolver, com tensão no peito, com expiração acelerada, com a mente calculando como se estivesse fugindo do prejuízo, o campo lê isso como falta.
E se você vibra falta, o campo devolve falta. Não porque ele te pune, mas porque ele espelha. O universo não responde ao quanto você quer, ele responde ao quanto você acredita que já pode receber. E acreditar não é um pensamento bonito, não é uma frase repetida. Acreditar é um estado corporal, emocional, silencioso que transmite segurança mesmo quando tudo ainda parece incerto. Neutralidade é o segredo que ninguém leva a sério. Ela não é indiferença, não é desistência. Neutralidade é a vibração de quem sabe que o dinheiro não é um prêmio para quem sofre, e sim uma consequência natural de quem está pronto. Quando você corre atrás, você vibra que está longe. Quando você relaxa, você vibra que já pertence. Agora pense nas últimas semanas da sua vida. Quantas decisões você tomou com pressa? Quantas vezes você fez algo no trabalho, no negócio, na vida financeira, com medo de que se não fizer logo vou perder? Quantas vezes você tentou se justificar, se provar, convencer alguém, negociar ansiosamente, porque no fundo tinha medo de faltar? Esse medo não é racional, ele é físico. Ele está no corpo, não nas contas. E é exatamente por isso que não adianta repetir frases positivas se sua respiração continua desconfiando do mundo. Não adianta pedir prosperidade se seu estômago, antes da resposta, já se encolhe. Não adianta forçar gratidão se o seu peito continua apertado. O universo te responde pelo que o seu corpo sente, não pelo que a sua boca diz. Por isso, antes de continuar, vamos fazer algo aqui e agora. Não amanhã, não depois, não quando sobrar tempo. Agora, porque a sua mente pode fingir que entendeu, mas o seu corpo não mente. Exercício prático, a desativação da pressa vibracional. Pare tudo, não role a tela, não pense no que vem depois. Feche os olhos por 3 segundos e observe apenas o seu corpo. Não tente relaxar, apenas perceba. Agora faça uma respiração bem lenta. Não force, não tente fazer certo. Apenas inspire e solte. Em seguida, pergunte internamente: qual parte de mim quer resolver tudo rápido por medo de faltar? Só observe a sensação, sem julgamento. Agora diga mentalmente com suavidade: eu não preciso dessa urgência para ficar bem. Respire mais uma vez, simples como é. Essa pequena pausa não é um relaxamento comum, é o rompimento da frequência da pressa. Ela retira o poder da falta e devolve o poder ao seu estado. O dinheiro não é atraído pela corrida, ele é atraído pela estabilidade. Se você sentiu algo, mesmo que sutil, uma calma leve, uma respiração mais solta ou até um incômodo estranho, esse é o sinal. O seu corpo ouviu. Ele está te libertando do impulso de correr atrás. A partir daqui, você se torna mais receptivo. Antes de irmos para o próximo bloco, quero te pedir uma coisa que reforce essa prática. Não é sobre algoritmo, é ancoragem energética coletiva. Se esse exercício fez sentido, se você sentiu o corpo responder, deixe o seu like e se inscreva agora. Isso não é um gesto mecânico. É você dizendo para o campo: eu apoio a neutralidade, eu escolho estabilidade, eu permito prosperidade. Agora sim, vamos seguir. No próximo bloco você vai entender, de maneira simples e direta, por que o campo reage tão rápido quando você abandona a pressa. Agora que você experimentou o que é interromper a urgência vibracional, precisamos entender o que realmente acontece no campo quando você faz isso. Não é placebo. Não é psicológico. Não é crença positiva. É física aplicada à experiência humana. Existe um princípio fundamental na mecânica quântica chamado interação do observador. Traduzindo para o cotidiano, aquilo que você observa modifica o comportamento da realidade. Mas existe um detalhe que quase nunca é dito nos vídeos sobre espiritualidade. Não é o ato de olhar que altera a realidade. É o estado interno de quem olha. Quando você observa algo com medo, você colapsa probabilidades que confirmam o medo. Quando observa com neutralidade, você abre caminhos que antes estavam invisíveis. A realidade não responde ao que você quer, ela responde ao que você espera em silêncio. E essa expectativa não é mental, é vibracional, sensorial, corporal. É como um rádio. Você pode querer ouvir uma música específica, pode torcer para ouvir, pode gritar pedindo uma canção diferente, mas se não mudar a frequência, o som não muda. O campo é um transmissor. Você é a antena. A pergunta não é o que eu desejo, mas em que frequência meu corpo está sintonizado agora.
Quando você luta, força, corre atrás, você emite uma frequência de contração. Contração comunica ao campo que você ainda não pode receber. Quando você respira, pausa, observa sem implorar pela resposta, você ativa uma frequência de estabilidade. Estabilidade comunica ao campo que você já está pronto para receber. Muita gente acredita que o dinheiro vem com pensamento positivo, com afirmações, com mentalizações. Mas o que cria o colapso da realidade não são as palavras ditas. São os microsinais emitidos pelo seu sistema nervoso. Por isso, prosperidade não começa na sua conta bancária. Começa no seu pulso, no seu diafragma, no seu peito, na maneira como seu corpo reage quando pensa em dinheiro. Se a sua reação é de vigilância, o campo devolve instabilidade. Se sua reação é de urgência, o campo devolve carência. Mas quando seu corpo entra em neutralidade, algo extraordinário acontece. Você não envia ao campo uma ordem, mas uma permissão. E o campo responde imediatamente a permissões, não a pressões. É por isso que às vezes você tenta, e nada flui. E em outro momento, talvez cansado, talvez menos preocupado, sem se esforçar tanto, de repente algo inesperado acontece, um contrato surge, um dinheiro entra, uma solução aparece. O campo nunca esteve te punindo. Ele estava apenas espelhando a sua estabilidade vibracional. Prosperidade não é um prêmio pelos seus esforços. É um reflexo do seu estado. E um estado neutro não é passivo. Um estado neutro é a base para uma ação inteligente, eficaz e precisa. Enquanto a urgência te faz agir de qualquer jeito, a neutralidade te faz agir no momento certo, com a energia certa, da forma certa e sem desperdiçar poder. Agora que você entende o mecanismo, vamos reforçar essa frequência através do corpo novamente. Porque não basta saber. O campo só responde quando você vibra. Sente-se onde está, sem corrigir a postura. Não tente ficar bonito, correto ou elevado. Apenas esteja. Inspire uma vez bem devagar e observe se existe alguma parte do seu corpo que está alerta, tensa ou esperando algo. Agora, diga internamente, quase como um sussurro natural: eu não preciso correr. Eu posso receber. Respire de novo. Não busque sentir nada especial. Apenas permita. Essa frase não é uma afirmação. É uma autorização energética. E quando o corpo autoriza, o campo responde. No próximo bloco, nós vamos trazer exemplos cotidianos que revelam como essa frequência se manifesta e por que, sem perceber, você tem sabotado sua própria prosperidade mesmo tentando fazer tudo certo. Prepare-se para um choque de lucidez. Agora que você já entendeu a base científica e energética, vamos observar isso acontecendo na sua vida real. Porque a prosperidade não é teórica, ela se revela onde você menos percebe, no mercado, no aplicativo do banco, no boleto, no momento de pagar um café. E é exatamente nessas pequenas situações que a sua vibração se denuncia. Imagine a cena mais comum no Brasil. Você abre o saldo da conta e, antes mesmo da tela carregar, seu corpo já se contrai. Não foi o saldo que te assustou, foi a expectativa de que ele estaria baixo. Ou seja, antes do aplicativo mostrar qualquer número, sua vibração já determinou qual tipo de realidade você estava pronto para receber. Isso acontece em segundos, e quase sempre você só percebe quando o extrato aparece. Mas o campo percebe antes. Agora pense em outra situação. Você vai pagar com cartão e o atendente pergunta crédito ou débito. Só essa pergunta desperta uma microemoção. Às vezes você até poderia passar no crédito por comodidade, mas sente culpa, medo de descontrole ou necessidade de provar para si mesmo que está sendo responsável. Você escolhe o débito, não porque é melhor, mas porque está tentando fugir de uma sensação. E é a sensação, não a escolha, que o campo responde. Quer outro exemplo brasileiro clássico? Parcelamento. Quantas vezes você parcelou algo que podia pagar à vista, não porque precisava, mas porque seu corpo se encolheu diante da ideia de se desapegar do dinheiro agora? Você achou que estava sendo prudente, mas na verdade estava vibrando falta. Medo de não ter depois.
E quem teme perder já está vibrando como quem não tem. E o oposto também existe. Às vezes você paga algo à vista só para se sentir forte, capaz, próspero, mas o impulso veio da tentativa de provar algo, não da neutralidade. O campo também lê isso. Por que tanto medo quanto a ostentação são duas faces da mesma escassez emocional? No fundo, ambas dizem: eu ainda não estou seguro. Agora olhe para outra situação muito brasileira, aquele peixe que você faz torcendo para não sentir falta depois. Você envia, mas o corpo pede cautela, como se estivesse arriscando demais. Essa vibração envia ao campo a mensagem: eu não confio no fluxo. E quem não confia no fluxo, fecha as próprias portas de recebimento. A pior sabotagem, no entanto, acontece quando você tenta desesperadamente resolver uma situação financeira no impulso. O boleto vence hoje, e você fica angustiado, pressionado, acelerado, tentando forçar soluções. E quando age assim, suas decisões não são inteligentes, são impulsivas. Você envia currículos sem refletir, aceita propostas ruins, vende algo abaixo do valor, pede ajuda para quem não deveria. A pressa tira sua sensatez. E o campo responde com atrasos, redirecionamentos, bloqueios. Não porque está te punindo, mas porque está tentando impedir que você colapse realidades baseadas em urgência. Pare um segundo e honestamente relembre: quantas decisões financeiras você tomou em momentos de tensão, pressa, pânico ou vergonha? E quantas delas te trouxeram soluções duradouras? Talvez tenham resolvido algo rápido, mas quantas te colocaram de volta no mesmo ciclo tempos depois? Essa repetição não é azar. É o efeito observador trabalhando. Se o estado que você emite é instabilidade, sua realidade será instável. Prosperidade não vem de tomar boas decisões. Ela vem de tomar decisões a partir de um estado próspero. Alguém que está em paz pensa melhor, decide melhor, age melhor. E porque age melhor, recebe melhor. Não existe milagre. Existe coerência vibracional. Por isso, agora vamos corrigir isso na prática, direto no sistema nervoso, usando o cenário cotidiano mais comum do Brasil: o boleto, o aplicativo, a cobrança, o PIX. Porque se a sua energia muda na vida real, o campo muda a sua realidade sem esforço. Exercício prático: a reprogramação do boleto. Pegue qualquer conta que precise pagar. Não importa o valor. Apenas olhe para ela. Não faça nada. Apenas observe. Agora perceba o que acontece no corpo. Existe contração no peito, peso no estômago, aceleração no coração ou confusão mental. Apenas identifique. Agora diga mentalmente, sem esforço, sem entonação, quase como quem constata um fato: isso não é ameaça. Isso é fluxo. Respire uma vez e repita: o dinheiro que sai abre espaço para o dinheiro que chega. Não tente acreditar, sentir ou comprovar nada. Apenas afirme e deixe o corpo ouvir. Esse exercício não é sobre pensar positivo. Ele desativa o instinto de sobrevivência diante do dinheiro. E quando o corpo para de lutar, o campo começa a cooperar. No próximo bloco, vamos entrar no ponto onde tudo se transforma: quem você é sem seu medo financeiro. Porque a prosperidade não vem para quem corre atrás. Ela vem para quem consegue existir sem a sensação de falta. Agora que você viu como seu corpo reage à vida financeira, precisamos desmontar a raiz desse comportamento, a urgência vibracional. Esse estado interno te faz acreditar que tudo precisa acontecer agora, que não há tempo, que você está atrasado, que o dinheiro é uma corrida. Mas a verdade é o contrário. A pressa nunca trouxe prosperidade, ela só traz compensação. E quem vive tentando compensar nunca vive em abundância. A pressa financeira é o principal sintoma de alguém desconectado do próprio fluxo. Você age como se o dinheiro fosse um animal solto e selvagem, prestes a fugir. Como se o universo estivesse te testando com cronômetros, como se prosperidade fosse prêmio de velocidade. Mas o campo quântico não responde à velocidade. Ele responde à coerência. A pressa é a confissão energética de que você acredita não ter o suficiente.
Não ter tempo suficiente, dinheiro suficiente, oportunidades suficientes, inteligência suficiente, poder suficiente. A urgência te coloca abaixo da realidade, sempre tentando alcançá-la. A neutralidade te coloca ao lado da realidade, e o campo passa a trabalhar com você, não contra você. Quando você força, o campo trava. Porque a força comunica que você está tentando compensar algo. E o campo só colapsa aquilo que você consegue sustentar internamente. Não é que as coisas demorem. É que você não consegue ainda sustentar o que deseja. A pressa tenta forçar algo para o qual você ainda não tem estrutura vibracional. Por isso as portas se fecham. Não é falta. Não é punição. É proteção quântica. Quando a pressa desaparece, algo muito especial acontece. A sua energia para de fazer barulho. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas estavam invisíveis enquanto você corria. Oportunidade não aparece para quem corre. Aparece para quem enxerga. E quem enxerga é quem está presente. A presença só existe quando o corpo está em neutralidade. A neutralidade só existe quando a pressa é desativada. E a desativação da pressa não acontece pensando, afirmando ou acreditando. A desativação acontece no corpo. Porque a pressa não nasce nos pensamentos. Ela nasce no sistema nervoso quando ele acredita que está em perigo. Por isso, nós não vamos pensar diferente. Nós vamos ensinar o corpo a não entrar em estado de sobrevivência diante do dinheiro. Porque quando o corpo se sente seguro, a mente se expande, o campo se estabiliza e a prosperidade começa a se tornar uma consequência, não uma corrida. Prática da desativação da pressa vibracional. Antes de começarmos, entenda uma coisa fundamental. Esse exercício não serve para você acreditar em algo bonito. Ele serve para tirar o dinheiro da categoria de ameaça e colocá-lo na categoria de fluxo. O corpo precisa sentir que o dinheiro não é risco. Quando isso acontece, o campo passa a cooperar. Sente-se onde estiver. Não ajuste a postura. Não tente fazer nada certo. Apenas encoste as costas em algum lugar e permita que o corpo te sustente. Coloque a sua mão no peito, exatamente no centro, e respire uma vez pelo nariz, bem devagar, sem querer prolongar nada. Apenas respire. Agora diga mentalmente, quase sem voz, não existe atraso nesse caminho. Não repita várias vezes. Apenas diga uma vez. Respirar novamente. Não busque sentir nada. Não busque acreditar. Não busque comprovar. Apenas permita a frase existir. Agora coloque atenção na sua respiração e diga internamente: o que é meu não precisa correr para chegar. Mais uma vez, apenas diga uma única vez. Não transforme em mantra. Essa frase não é sugestão mental. Ela é um comando energético. O corpo precisa escutá-la com calma para reprogramar a urgência. Agora sinta a sua mão no peito. Não faça nada com ela. Não tente sentir paz, não tente sentir alívio. Apenas perceba a presença da mão. Perceba o corpo como se você fosse um observador silencioso. Não há pressa. Nada está correndo. O mundo não necessita de você apressado para funcionar. A prosperidade não precisa da sua atenção para chegar. Respire uma última vez e finalize com a frase: o tempo da prosperidade me reconhece. Essa frase não significa que algo virá rápido ou devagar. Significa que você saiu do jogo da pressa e entrou no estado onde o campo responde a quem está pronto, não a quem está correndo. Pare por alguns segundos. Permita que tudo descanse. Agora você não está no modo de caça. Está no modo de permissão. A prosperidade só flui para quem é capaz de recebê-la sem correr atrás. No próximo bloco, nós vamos descobrir quem você é quando não está sendo comandado pelo medo do tempo, pelo pânico do dinheiro, pela pressão da urgência. Vamos entrar na identidade que dá ao campo a permissão de reconhecer você como o destino certo para o fluxo da abundância. E quando essa identidade muda, tudo muda. Agora que você desativou a pressa vibracional, chegamos a um ponto que poucas pessoas conseguem encarar sem fugir.
Quem você é quando o medo do dinheiro desaparece? Quando você não está sendo puxado por dívidas, por obrigações, por urgência, por culpa, por necessidade? Quem seria você se a escassez deixasse de ter poder sobre sua identidade? Essa pergunta não é filosófica. É prática, concreta e determinante. Porque a maior parte das pessoas não quer prosperidade. Elas querem sobreviver com dignidade. Querem pagar o que devem, ter uma folga no orçamento, parar de sufocar. Mas isso não é prosperidade. Isso é alívio. E o campo não manifesta abundância para quem busca alívio, apenas continuidade do que é suportável. Por isso, muitos brasileiros passam a vida inteira quebrando o galho. Nunca prosperam, apenas aliviam a dor por alguns meses, depois voltam ao mesmo ponto. Não porque são incapazes, mas porque nunca assumiram uma identidade que consegue sustentar prosperidade. Tentam manifestar dinheiro enquanto ainda se veem como alguém lutando pela sobrevivência. Mas quem luta por sobrevivência não manifesta prosperidade. Apenas sobrevive com mais elegância. A prosperidade só permanece quando você deixa de se ver como alguém que precisa dela. Você não pode ser um pedinte diante da vida e esperar colher como dono da própria história. A identidade que pede é a identidade que não vê espaço para receber. A identidade que observa a falta cria a falta. A identidade que se vê como destino natural do fluxo deixa o campo trabalhar. Não é arrogância. Não é auto-engano. É coerência vibracional. Você só pode receber aquilo que consegue ser. Por isso, antes de manifestar prosperidade, você precisa se tornar alguém que o dinheiro reconhece. E o dinheiro reconhece 3 sinais muito claros em uma identidade madura. Primeiro, segurança interna. Não a segurança do saldo, mas a segurança de quem não se desmancha diante da imprevisibilidade. Segundo, independência emocional. Não depender da validação financeira para se sentir digno. Terceiro, visão ativa, não reativa. Agir com propósito, não para apagar incêndios. Quando você vive tentando apagar incêndios, sua mente não cria. Apenas corre. E quem corre atrás o próprio caminho. Mas quando você existe em neutralidade, seu pensamento fica nítido, suas decisões são precisas e o campo começa a abrir possibilidades que antes estavam invisíveis. Não porque elas surgiram agora, mas porque você finalmente parou de correr para enxergá-las. Vamos, então, ativar essa identidade. Não criando afirmações positivas, mas ativando um estado que o corpo possa sustentar sem esforço. A identidade próspera não é aquela que pensa diferente. É a que sente diferente. A que ocupa espaço sem medo, a que age sem se defender do futuro, a que olha para a vida com presença e não com urgência. Sente-se com o tronco reto, mas não rígido. Permita que o corpo se acomode sem perfeição. Não tente parecer forte. Não tente parecer elevado. Apenas esteja sentado. Coloque uma mão sobre o abdômen, logo abaixo do peito. A outra mão, deixe sobre a perna, relaxada. Agora respire uma vez. Não profunda, não bonita, não correta. Apenas uma respiração. Agora, imagine que sua vida continua a acontecer mesmo sem você se defender do futuro. Perceba o corpo por dentro. Sem julgamento, sem análise. Sinta-se existir sem a necessidade de estar preparado para algo ruim. Agora diga internamente, eu não estou me protegendo da vida. Apenas isso. Sem repetir várias vezes. Apenas diga. Respire novamente e diga, eu existo, e isso é suficiente para ser próspero. Você não precisa sentir nada especial. Não provoque sensação alguma. A prosperidade não exige esforço emocional. Ela exige identidade estável. E a estabilidade começa quando você para de se defender da vida. Deixe o corpo repousar por alguns segundos, como se estivesse seguro dentro de si. Esse instante é a semente da prosperidade. Porque quem não teme o futuro, cria um futuro. Quem não precisa de dinheiro para existir, se torna destino natural do dinheiro. No próximo bloco, nós vamos consolidar esse estado e transformá-la em permanência vibracional.
O próximo passo é mais profundo. Vamos ancorar o campo para que o fluxo reconheça você como ponto de retorno e não como ponto de passagem. Antes de seguirmos, se esse conteúdo tocou algo em você, se despertou clareza, se te confrontou ou trouxe alívio, eu te peço uma coisa muito simples: apoie essa transformação. Deixe seu like, se inscreva no canal e escreva um comentário dizendo o que mudou em você até aqui. Esse gesto não é só engajamento. Ele âncora essa identidade dentro de você, fortalece o campo coletivo e faz essa mensagem alcançar outras pessoas que também estão presas ao ciclo de urgência. Se isso fez sentido, compartilhe sua presença. Comentário, like e inscrição são formas de dizer: eu estou pronto para prosperar sem correr. Agora que seu corpo experimentou a neutralidade e começou a abandonar a identidade que implora para existir, chegou a hora de algo mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Não é pensamento positivo, nem mentalização forte, nem fé exagerada tentando compensar o medo. O que faremos é ancorar, no seu sistema nervoso, a presença de quem não depende de circunstâncias para prosperar. A verdadeira prosperidade não se mostra quando tudo está dando certo. Ela aparece quando você permanece estável mesmo quando o mundo não está te aplaudindo. Alguém próspero não reage com desespero quando as coisas atrasam, quando o pagamento não vem, quando surge uma despesa, quando a vida pede responsabilidade. A prosperidade não fabrica mágica para te livrar dos desafios. Ela te dá estabilidade para atravessá-los sem entrar em guerra com a realidade. Essa é a diferença entre quem precisa de sorte e quem se tornou o destino natural da abundância. Quem precisa de sorte vive com medo de quando a sorte acaba. Quem é destino da prosperidade não depende do acaso, porque a realidade responde à sua presença. Não há encaixe perfeito com a vida, é coerência com o fluxo. Quando você está coerente, o fluxo te encontra. Quando você está em guerra com a vida, o fluxo desvia. E é por isso que afirmações positivas não funcionam para a maioria das pessoas. Não é que sejam falsas. É que são impostas sobre uma identidade que nunca foi ensinada a sustentar o estado que essas frases prometem. Uma frase só tem poder quando o corpo está pronto para sustentá-la sem exigir prova, sem buscar sensação, sem esperar mudança imediata. A afirmação não cria o estado. O estado dá permissão para que a frase seja verdade. Então, o que faremos aqui não é repetir frases como se estivéssemos tentando convencer o universo. O que vamos fazer é permitir que o corpo escute estados. E quando o corpo escuta sem esforço, o campo também escuta sem resistência. A ancoragem não vai acontecer por repetição, mas por presença. Sente-se exatamente como está. Agora, é essencial que você não tente fazer certo. Apenas esteja sentado. Respire sem buscar ambiente, sem buscar postura, sem procurar profundidade. O corpo sabe respirar sem você ensinar. Agora, coloque uma das mãos sobre o centro do peito, sem pressionar. Apenas toque, como quem lembra da própria existência. Diga internamente, sem entonação especial, quase como uma constatação: eu não preciso ter para existir. Não repita. Apenas deixe a frase ser real dentro do silêncio. Agora, respire novamente e diga: o que é meu não depende da pressa. Não repita. Não tente sentir nada. Apenas permita. Mais uma vez, respire. Agora diga: eu não busco controle. Eu permito o fluxo. Respire sem intenção. E agora, diga: o meu estado cria o meu caminho. Apenas isso. Não force emoção, não force sensação, não procure sinal. Quando você busca sinal, você busca prova. Quando você busca prova, o campo entende que você ainda precisa acreditar. E quem precisa acreditar ainda não está pronto para sustentar. Agora, deixe a mão cair no colo lentamente e apenas sinta o corpo sentado. Essa postura sem esforço é a prova vibracional de que você está vivo. E existir sem desespero já é, por si só, uma declaração de prosperidade. A abundância começa quando você deixa de viver como se estivesse ameaçado pelo futuro. Observe, por alguns segundos, que a vida continua acontecendo mesmo quando você não está tentando consertá-la.
A prosperidade não te exige vigilância constante. Ela exige presença. Presença é o corpo confiando que não precisa lutar para continuar sendo. Essas frases que você acabou de ouvir não são mantras. Não são técnicas milagrosas. Elas são lembranças vibracionais, âncoras de estado. Quando repetidas com esforço, perdem força. Quando permitidas com presença, transformam sua forma de existir. Porque prosperidade não é efeito do que você afirma, e sim do que você sustenta. Não do que você deseja, mas do estado com que você habita a vida. Quem vive sem atenção da falta cria espaço para que o campo encontre um receptor estável. E o campo só envia abundância para quem tem estabilidade para recebê-la. No próximo bloco, vamos ao colapso final, a consolidação do estado. Vamos transformar essa vibração em um modo permanente de existir. E esse será o momento em que a prosperidade deixa de ser possibilidade e se torna destino. Não porque o universo escolheu você, mas porque você finalmente escolheu o estado que o universo sempre respondeu. Chegou o momento em que entendimento já não é suficiente. A partir daqui, você não está mais diante de um vídeo, mas de uma escolha. A escolha entre continuar vivendo como alguém que precisa correr atrás do dinheiro, ou finalmente existir como alguém que o dinheiro reconhece como destino. Este é o instante em que você decide quem será no campo quântico a partir de hoje. Respire e perceba algo simples: o mundo continua acontecendo. O dia segue, as decisões seguem, o fluxo segue, com ou sem a sua atenção. O universo nunca pediu urgência de você. Nunca pediu correria. Nunca pediu que você se provasse digno. O campo sempre respondeu ao que você sustenta, não ao que você implora. Prosperidade não chega quando o saldo muda. Ela chega quando a sua estrutura interna muda a ponto de você não poder mais viver como antes. Quando a velha identidade se torna impraticável. Quando o corpo recusa o estado de sobrevivência como modo padrão. Esse é o colapso da antiga realidade. Não é misticismo. É física aplicada ao estado de consciência. Tudo o que você aprendeu até aqui te trouxe a uma conclusão inevitável. Você não deve forçar a vida. Você deve permitir que a vida reconheça quem você se tornou. O campo não se curva ao seu desejo. Ele se curva ao seu estado. E hoje, ao atravessar esse vídeo, o seu estado não é mais o mesmo. Mesmo que você tente voltar, algo já mudou no seu sistema. A urgência já não convence mais o seu corpo. A sensação de falta já não tem mais a mesma força. O medo já não é o mesmo governante. O próprio excesso de tensão que você carregou por anos começa a se desmontar, porque agora o corpo sabe que há outra forma de existir. Agora, você precisa consolidar este estado. Não por vontade, não por repetição, não por mentalização, mas por continuidade vibracional. A prosperidade se torna inevitável quando você permanece onde antes você fugiria. Quando a neutralidade vira resposta automática. Quando respirar não é ferramenta, é presença. Quando o dinheiro deixa de ser ameaça e se torna fluxo. Quando o tempo deixa de ser inimigo e se torna companheiro. Quando a vida deixa de exigir defesa e passa a revelar caminhos. Então, agora, faça o último passo dessa jornada. Feche os olhos por um breve instante, sem pressa, sem intenção espiritual exagerada. Apenas feche. Respire e diga internamente, sem força, sem expectativa: eu não vou tentar. Eu vou sustentar. Agora respire mais uma vez e diga: o meu estado é o meu destino. Permita alguns segundos de silêncio, sem buscar sensação, sem tentar comprovar nada. Apenas exista. Este instante é o colapso. O colapso não é a explosão, é a queda natural de um padrão que não tem permissão para continuar existindo dentro de você. O antigo não aguenta mais a sua nova presença. A partir daqui, você não precisa de sorte, não precisa de desespero, não precisa de sinal imediato do universo. O campo já recebeu o recado. Não porque você pediu, mas porque você sustentou. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o corpo deixa de viver como se o dinheiro fosse ameaça. E isso aconteceu agora.
Mas antes de seguirmos para o próximo conteúdo desta jornada, eu te peço algo sério. Se essa mudança realmente aconteceu dentro de você, se algo rompeu, se algo aliviou, se algo despertou, então honre esse movimento. Não como engajamento, mas como ancoragem. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E escreva um comentário descrevendo o que mudou dentro de você ao longo deste vídeo. Esse gesto não é para mim. É para você. Quando você declara o estado, ele se solidifica. Quando você compartilha, ele se expande. Quando você testemunha a sua própria transformação, o campo testemunha junto. Se esse conteúdo te transformou, compartilhe. Ajude esse conhecimento a chegar a quem está preso na urgência, na luta, na sobrevivência. Há milhares de pessoas precisando desse rompimento. Talvez você seja o ponto de virada para elas. Talvez este vídeo encontre uma família inteira através do seu gesto. A prosperidade não se guarda. A prosperidade muda o campo quando é compartilhada. Agora, respire mais uma vez. Sinta o que você se tornou. O campo já começou a responder.